lonesome cowboy, poor lonesome cowboy. Bom, pessoal, nós vamos logo no início. Todos sabem que ela foi apresentada à gangue pelo tio e acabou dormindo com vários membros da gangue. Ela acabou se apaixonando por John e teve um filho pouco depois. Nunca foi mencionado se John deixou a gangue com ela e Jack ou por conta própria. Ou foi mencionado e eu simplesmente não sabia, por um ano, e ele depois retorna à gangue. Se você quiser saber mais sobre a Abigail, eu vou deixar um card aí. Mas eu recomendo que primeiro veja este vídeo e depois veja esse que eu deixei o card. Vamos a algumas questões por aqui. O primeiro, nós temos a Abigail nesse ponto. Deve ter desejado uma vida normal para o seu filho. Deve não, ela sabe que quer uma vida normal. Com o seu amante fugindo novamente, não sei se foi mencionado ou não que John fugiu com sua família ou não. E é incerto quem diabos é o pai biológico de seu filho. Ela deve ter planejado a queda da gangue para que pudesse fugir com seu filho de uma forma ou de outra. Ela pode ter entregado Dutch, desde Blackwater, a lei até os Pinkston se movam tão rápido que não poderiam ter acontecido se ninguém tivesse delatado. A questão é que Mike é uma ameaça à sociedade, um lunático sobrevivente que atira para se livrar de problemas e sempre causa muito barulho. Não poderia ter sido ele. Ele já estaria morto de alguma forma se aproximasse da lei com uma tal de oferta de paz. Mas uma mãe jovem, aparentemente inocente e preocupada, não. No outro encontro de Arthur com o agente Milton, ela pode ter planejado convencer Arthur, por meio de Milton, a se voltar contra Dutch e eventualmente dissolver a gangue. Ela perguntou a Arthur se ele poderia fazer algo com Jack. Ela provavelmente planejou que Arthur provavelmente levaria Jack para um passeio na cidade onde Milton e Ross estavam provavelmente. Mas Arthur acabou levando Jack para pescar em um rio perto de Valentine. Mas Milton e Ross acabaram encontrando-a naquele rio de qualquer maneira. O diálogo de saudação de Milton de que What a fine young man. pode basicamente dizer que Abigail lhe disse: Morgan está com meu filho de 5 anos. Não há absolutamente nenhuma razão pela qual Milton e Ross teriam simplesmente vagado por Hotlands e então, convenientemente, encontrado um membro de uma gangue que causou o massacre de Blackwater alguns meses atrás e imediatamente o identificaram. E no final da missão, onde Jack largou sua vara de pesca, Abigail não andou ou se virou imediatamente para Jack. Ela esperou desajeitadamente Arthur para perguntar a ele. What's wrong? Nothing. E Arthur contou a ela o que aconteceu, confirmando que seu plano realmente aconteceu. Além disso, o Milton ele mencionou que um homem com a descrição de Dutch foi visto pegando o trem perto de Granite Pass, mas houve uma testemunha? E se Arthur poupou os homens de Cornwall? A gangue estava usando casacos e bandanas. Eles não poderiam simplesmente ter adivinhado. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, me too. Now please pull me up, please. No próximo tópico, nós vamos para a entrada repentina de Milton em Clements Point, forçando a gangue a fugir. Porque, aparentemente, ele só estava interessado em Dutch. Abigail pode ou não ter contado a Milton sobre o acampamento da gangue. Mas a verdade é que o tiroteio em Rhodes e a queima da mansão de Brentwood pode ter causado muito barulho e foi supostamente atribuído às duas famílias quando o tempo todo elas estavam em uma briga há muitos anos. Mas nenhum caos maior jamais o interrompeu. Ela pode não ter contado o Milton, mas novamente foi estranhamente conveniente que Milton só aparece diretamente no acampamento após o desaparecimento de Jack. A Abigail pode ter começado a aceitar o John como seu amante e pai de seu filho novamente desde que John ajudou a resgatar Jack de Angelo Brody. Thank you, John. I'm sorry if I was... Well, I was just worried sick. Além disso, os três começaram a dormir juntos, no segundo andar de Shadbell, do outro lado do quarto de Arthur.
Então, em Saint-Denis, quando os Pixton, em vez da polícia local, aparecem, a Abigail convenientemente escapou e John foi convenientemente capturado em vez de morto como o Ozias. Ela foi quem disse a Dutch que ela e Charles recuperaram o corpo de Ozias da lei uma noite e lhe deram um enterro adequado. Onde diabos ela saberia onde estavam os corpos de Ozia e Len, especificamente, e para uma gangue cujos membros principais estavam agora em uma ilha tropical até o oeste de Cuba, foi estupidamente conveniente que eles puderem fazer isso. O Charles pode não ter estado lá quando Abigail pegou o corpo da Lei, mas ela não mencionou Lennon. Foi uma jogada para Dante confiar nela? Ela pediu ajuda a Salieri e Arthur para resgatar o John de uma penitenciária estadual. Se não fosse pela armadura do enredo, Arthur e Salieri teriam sido imediatamente baleados e mortos ao se aproximarem da ilha. Ela foi quem roubou a chave do baú de Dutch. Take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in them caves. In the back to the left. Hidden under a wagon. Dutch's chest. All our money. I know John told you I knew where it was. Abigail Roberts. Provavelmente depois que John foi realmente salvo da prisão, planejando começar de novo com o John e o seu filho. No último assalto ao trem, ela foi supostamente sequestrada, deixando Tilly e Jack escaparem. Mas e se fosse uma isca final para que a gangue entrasse em Van Ho e fosse imediatamente mortas a tiros? No final, o Mike era provavelmente apenas um bode expiatório para Milton contar a Arthur. Não fez sentido se ela fosse quem faria depois de Guarma, quando os Pixton sempre apareciam convenientemente à porta da gangue antes de Guarma e nunca depois de Guarma, nem mesmo no último assalto ao trem. Então Milton foi baleado por ela e ela zomba de seu corpo agora morto. Horrible man. Provavelmente porque o Milton falhou em cumprir a sua parte do contrato. Na verdade, esta é a última parte, é um trecho bem horrível. Agora vamos à parte que eu vou falar bem pouquinho aqui. Alguns pontos do porquê ela não é. A gangue é realmente uma família para ela. Ou pelo menos para Jack. Ou pelo menos os membros decentes da gangue. Que de alguma forma os protege e os coloca em perigo ao mesmo tempo. E também ela ainda está tentando encontrar o pai de seu filho dentro da gangue. Pois bem, pessoal. Se Abigail fosse a informante o tempo todo, seus movimentos eram mais calculados e precisos, em comparação com a imprudência de Mike se ela alguma vez vendeu a gangue. E então eu quero saber de você. O que você acha desta teoria ou só um palpite que eu relatei? Ela é ou não uma rata? Deixe aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal.